Boa noite, está começando pela rede CNT de televisão o Jogo do Poder, um espaço aberto para discussão política. Nós aqui da CNT acreditamos que o debate, o contraditório, é ponto de partida para o exercício de um dos direitos mais fundamentais, o de ser informado com absoluta correção e transparência. Esse é o objetivo, esse é o propósito do Jogo do Poder, que tem o prazer de receber hoje o candidato do PSC à Prefeitura do Rio, Flávio Bolsonaro. Boa noite, candidato. Boa noite, Ricardo, boa noite, Diogo, a todos que nos assistem. Já peço desculpas pela minha voz, estou com um pouquinho de sinusite, mas dá para o público compreender bem o que eu estou falando. Sem problema, é um prazer recebê-lo aqui no Jogo do Poder. E para participar da entrevista, eu convidei o jornalista Walter Diogo. Boa noite, Walter. Boa noite, Ricardo. Boa noite, deputado. Boa noite a todos. Vamos agora às principais notícias da semana, diretamente de Brasília. Olá, eu sou José Marcelo Santos, direto de Brasília, com um resumo das principais notícias da semana. O Supremo Tribunal Federal voltou a ser comandado por uma mulher. Na segunda-feira, a ministra Carmen Lúcia assumiu a presidência da mais alta corte do país. Aos 62 anos, a mineira de Montes Claros é a segunda mulher a comandar o Supremo Tribunal Federal. A nova presidente do STF lembrou que é preciso adotar mudanças para tornar o judiciário mais ágil e competente. E afirmou que essas medidas precisam ser adotadas já. Depois de quase 11 meses do processo mais longo da história, a Câmara cassou o mandato do ex-presidente da Casa, Eduardo Cunha, do PMDB do Rio de Janeiro. Foram 450 votos a 10. Eduardo Cunha saiu atacando e prometeu revelar todas as conversas que teve sobre o impeachment. Ele culpou o PT e o governo pela perda do mandato. No dia da votação, Eduardo Cunha ficou isolado, bem diferente dos tempos da presidência, quando chegou a comandar uma tropa de cerca de 200 deputados. Derrotado, ele negou mais uma vez fazer delação premiada, mas fez ameaças. Escrever um livro sobre os bastidores do impeachment. As declarações repercutiram em Brasília. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, se esquivou. Disse que cumpriu apenas o papel de dar andamento ao processo. O presidente do Senado, Renan Calheiros, evitou confronto direto com o colega de partido. Cunha é réu em 2 ações penais e ainda é alvo de 9 processos de investigação no Supremo Tribunal Federal. Agora, sem o mandato, ele perde o foro privilegiado e as ações descem para a Justiça Comum, mas pelo menos um dos processos pode cair nas mãos do juiz Sérgio Moro. O governo anunciou novos projetos de privatizações e concessões em infraestrutura. As regras foram alteradas para atrair investimentos e tentar aquecer a economia. São 25 projetos de concessão nas áreas de energia, aeroportos, mineração, ferrovias, rodovias e portos. 21 já começam a ser leiloados no ano que vem. As propostas já estavam previstas no governo Dilma Rousseff. O Conselho do Programa de Parcerias de Investimentos, que se reuniu pela primeira vez, terá a missão de definir as novas regras para atrair o setor privado e garantir segurança jurídica. Eu vou ficando por aqui, mas te espero na edição nacional do Jogo do Poder Notícias. É na quinta-feira, às 11 da noite, coladinho no CNT Jornal. Até lá! Nós voltamos com o Jogo do Poder, recebendo o candidato do PSC à Prefeitura do Rio, Flávio Bolsonaro. Candidato, o seu projeto para a Prefeitura do Rio difere em que do projeto atual? Ou seja, a cidade que teríamos a partir da sua eleição, caso o senhor se eleja prefeito do Rio de Janeiro, ela é diferente de que da cidade atual gerida pelo prefeito Eduardo Paes? Olha, Ricardo, nós temos uma coisa que nenhum outro candidato tem, que é a independência política. Então, a possibilidade, nesse cenário em que o Brasil está vivendo, de grande embate político, grande acirramento, com demonstrações de que essa velha forma de fazer política está falida e tem que ser banida do nosso dia a dia, uma candidatura com o meu perfil, que possibilite essa liberdade de escolha de secretariados, de não fazer da política um balcão de negócios, é um grande diferencial e permite que eu possa fazer uma gestão mais enxuta, mais eficiente, mais eficaz, sem precisar atender
a pedidos políticos Candidato, para poder que encham a máquina, o senhor é deputado. O senhor sabe que o parlamento não funciona se não houvesse essa composição política. Tem Na que verdade, você vê tanto o prefeito, ou o deputado, ou o governador, ou o presidente da República. Tivemos aí o caso das negociações em Brasília e tal, com 28 partidos no Congresso. Quer dizer, esse modelo ele não exige que haja esse tipo de negociação. Essa digamos, divisão partidária extrema, quer dizer, não há que se restringir, então, de alguma maneira, a existência de alguns partidos com algum tipo de cláusula de barreira para que possa, então, ser feita, digamos, uma negociação mais restrita. Hoje, no Congresso, por exemplo, nós temos, dos 35 partidos existentes, 28 têm representação no Congresso. Isso exige uma negociação com 28 líderes. É esse paradigma que eu quero quebrar na política. Eu sou deputado há 13 anos, nunca indiquei um cargo no governo que eu não quero. Uma opção minha, uma alternativa minha. É possível fazer política de uma forma diferente, sim. Para que deputado sai no tapa para indicar presidência de posto de vistoria do Detran? É para melhorar a vistoria? Não é. Isso tem que mudar. O que é que foi o mensalão que eu sempre digo? O mensalão, o PT conseguiu trazer a público, institucionalizar a corrupção. O mensalão nada mais foi do que o governo pagando deputados para ter as suas matérias de interesse do governo, quase sempre que não são de interesse da população, aprovadas no Congresso. Isso é uma democracia artificial. Aí veio o Roberto Jefferson e denunciou isso tudo, não estou passando a mão na cabeça dele, pelo amor de Deus, antes que comecem a distorcer as minhas palavras, como está sendo comum acontecer nessa campanha, mas em função disso, mostrou-se as entranhas dessa forma de fazer política como um balcão de negócios. Então, o que acontece, Ricardo? Se você compra o voto do Legislativo, você está produzindo uma democracia artificial. Não tem que ser, esse não é o papel do Legislativo. E como é que o PT fazia para quem era da base de apoio deles? Liberava as emendas orçamentárias. Porque dessa forma, com a mesadinha que muitos deputados recebiam por mês, e não tinham trabalho para mostrar para a população na próxima eleição, e a base do governo tinha essas emendas liberadas, portanto, tinham as obras, tinham as benfeitorias feitas para a população, a esquerda ia fazer 300 deputados na eleição seguinte. Isso ia ser um atentado contra a nossa democracia. Então, no meu governo, não vai ter isso. Tem que ser o contrário. Você tem que realmente fazer com que a Constituição seja cumprida e o Legislativo, o Executivo tenham independência entre eles. Não dá para ficar o vereador com o pires na mão, indo atrás do prefeito. O senhor acha que o prefeito, vamos nos fixar aqui a questão do prefeito, consegue aprovar alguma coisa se não fizer nenhum tipo de composição com a Câmara? Eu vou chegar lá, Ricardo. A composição que tem que ser feita é com o interesse da população. Se o prefeito garante que o vereador vai ser um verdadeiro interlocutor desse diálogo entre o que a sociedade precisa e o que a prefeitura tem obrigação de fazer, levando as demandas, levando os problemas, que são problemas regionais, é na porta do vereador que o carioca está indo bater, quando tem que resolver algum problema, quando tem a dificuldade de conseguir um remédio, quando precisa fazer consertar um vazamento de água, um buraco na frente da sua casa que está ali na rua, arrumar uma calçada que está fazendo idosos caírem, se machucarem. O vereador tem esse papel também de ser interlocutor. E se a prefeitura empodera a Câmara desse jeito, você com isso faz com que o vereador tenha essa utilidade de realmente representar o povo e também de fiscalizar o executivo. E mais, também dar autonomia aos chamados conselhos comunitários, porque são as pessoas que voluntariamente, nessas micro-regiões, se organizam e conhecem melhor até do que o prefeito onde estão os problemas. Então dá para fazer política de uma forma diferente, sim, e é dessa forma que eu pretendo fazer no meu governo. Eu estou preocupado aí com esse seu discurso. Eu viajo sempre para Brasília toda semana, e seu pai vai lá no avião e diz, olha, o Flavinho vai surpreender, fica de olho aí no Flavinho, que ele é bom, né? E eu não estou vendo a sua proposta para o Rio, porque esse debate nacional está atrapalhando a eleição. Não, e eu queria saber o seguinte, por exemplo, a favela no Rio, o governo botou um quartel em cada favela. Não botou, e gasta 3,5 bilhões. Qual é a sua proposta para resolver o problema das favelas no Rio? Olha só, primeiro que eu estou dando um exemplo aqui de como esse presidencialismo de coalizão ruiu o nosso país. Eu estou dizendo que aqui na Câmara vai ser diferente. Eu me recuso a fazer esse tipo de negociata.
Então, não estou nacionalizando a discussão. Agora, aqui no município do Rio, né, não é que tem um quartel em cada comunidade, não. O problema é que quem está no governo, e muitos partidos de esquerda, eles não gostam do pobre, não, gostam do voto do pobre. Gosta de ficar explorando bandeiras que são legítimas e eternizando muitas vezes a miséria das pessoas para que elas continuem dependendo do município, do estado ou do governo federal. E eu também quero quebrar esse paradigma. Eu vou ficar feliz da vida se após os primeiros 4 anos do meu governo, eu poder anunciar para a população que menos pessoas estão dependendo, por exemplo, do Bolsa Família. Porque tem o Bolsa Família federal, tem o estadual e tem o municipal. E a própria imprensa divulgou recentemente aí que 1/3 é fraude. Recebe ali, bota um CPF e alguém recebe no lugar dele. O outro 1/3 é de pessoas que poderiam estar trabalhando e não estão. E o outro 1/3 é de quem realmente precisa. Então a prefeitura tem que ser voltada para que essas pessoas realmente que não têm condições de trabalhar. Não é que não querem, não podem trabalhar. Agora, esses que podem trabalhar, a prefeitura tem que fazer um trabalho para progressivamente eles se qualificarem, deixarem de ser dependentes da prefeitura e caminharem com as próprias pernas. Eu tenho dito isso, que o trabalho liberta nesse sentido, de dar independência e autonomia para as pessoas. Candidato, além das questões de princípio político, sobre as quais o senhor se referiu aqui na resposta que o senhor deu à minha pergunta inicial, eu queria saber do ponto de vista administrativo, quer dizer, a sua gestão à frente da Prefeitura do Rio muda o que na vida do carioca? Porque, na verdade, no transporte, na saúde, na educação, ou seja, há um modelo de cidade, uma concepção de cidade que foi implantada pelo prefeito Eduardo Paes. Nós temos os BRTs, nós temos o Boulevard Olímpico, temos a reforma do Porto Maravilha, ou seja, a sua gestão, ela caminha em que direção? Na direção de consolidar as intervenções urbanísticas realizadas até aqui, ou não? Ou a sua proposta vai em outro sentido, vai alterar a cidade em outra direção? É isso que o carioca precisa saber. O senhor, à frente da Prefeitura do Rio, vai mudar a cidade para qual direção? Em que direção? Essas intervenções todas que foram feitas não são do prefeito, são nossas, são da cidade. Sim. E, obviamente, nenhum candidato vai ser insano de falar que vai mudar o que está dando certo. Agora, tem que botar para funcionar o que não está funcionando realmente. O que não está funcionando? Mobilidade. Sim. O prefeito fez essas intervenções, foi uma pessoa que eu acho que fez bem, ele foi corajoso em muitas intervenções que ele fez, foram fundamentais, né, para ajudar na construção dessa infraestrutura de mobilidade. Agora, vários pontos têm que ser criticados porque simplesmente não estão funcionando. Por exemplo? Você vai em Santa Cruz, por exemplo. O ponto final do BRT em Santa Cruz gerou um trânsito enorme ali naquele bairro. Os comerciantes estão reclamando que ficaram estreitas as calçadas, o pedestre não consegue caminhar e lá não tem uma oferta suficiente de ônibus, principalmente nos horários de pico, que atenda a população. E pior, se você for lá agora, nesse momento, na estação do BRT de Santa Cruz, virou dormitório de morador de rua. Tem uns 20 ou 30 que ficam ali em cima da estação, morando em cima da estação. Então, no meu governo, a cara que eu quero dar é a cara da ordem, do respeito à lei, mas de ouvir a população. Porque a infraestrutura é boa? É boa. Mas se o cliente da prefeitura, que é o carioca, está reclamando, alguma coisa tem que mudar. Há uma crítica recorrente à atual administração que diz respeito exatamente às empresas de ônibus. Essa crítica é feita por alguns candidatos, adversários do senhor, oponentes, mas ela é dirigida, obviamente, ao prefeito, diz que a mudança das linhas de ônibus que foram feitas recentemente na cidade do Rio de Janeiro, elas não obedecem à lógica do usuário, elas obedecem à lógica das empresas de ônibus, que teriam, supostamente, uma força, uma presença muito forte nas decisões da prefeitura no campo das políticas públicas de transporte. Eu queria saber se o senhor concorda ou não com esse tipo de crítica. Eu vou fazer um rápido intervalo e volto já já.